Olá, seja bem-vinda. Vamos conversar hoje nesse Café com a Mari sobre eu não consigo me controlar quando meu filho faz birra. Vamos falar sobre o nosso controle emocional, sobre a nossa capacidade de lidar com as nossas emoções quando os nossos pequenos estão passando por situações desafiadoras. Sejam bem-vindas, vamos chegando. Eu já falei isso outras vezes aqui, né? Na verdade, esse nome Café com a Mari é tudo mentira, né? Porque eu sempre tomo chá, ó. É um chá com a Mari, na verdade, né? Sejam todas bem-vindas. Quem tá chegando aí já vai contando pra mim quem esteve na live de ontem à noite. Quem assistiu comigo? Foi Fer, primeira live ao vivo. Seja bem-vinda, que legal. Fala aí pra mim, quem já viu as lives 1, 2 ou 3? As aulas da maratona. Quem tá acompanhando? Quem assistiu a 1, coloca aí 1. Quem pôs 2, quem pôs 3. Isso, Tati, obrigada. Eu não consigo me controlar quando meu filho faz birra. Isso. A Thaísa, do Everton, que legal. Oi, Mari, estou tomando café na companhia do maridão que acabou de chegar do serviço. Isso aí. A Poli falou assim, eu vi a live de ontem, amei. Aliás, amando te conhecer. Seja bem-vinda. Que bom ver tanta gente nova chegando aqui. Sempre quando eu faço esses eventos, essas maratonas, assim, sempre muita gente divulga, vocês postam nos stories, marcam, e isso acaba alcançando mais pessoas, né? Como eu fico feliz de ver tanta gente nova chegando aqui no perfil. Que bom, sejam todos bem-vindos, tá? Essa live aqui, agora das 7 da manhã, é uma live complementar da nossa maratona, tá? A maratona são as 5 lives da noite. Essas aulas da manhã são aulas mais breves, mais curtas. Eu tento fazer mais curtas, de meia hora, né? Nem sempre eu consigo, às vezes acabo passando um pouquinho, a gente fica batendo um papo com mais calma. Mas a gente vai conversar aqui agora sobre um tema que tem muita relação com a nossa live de amanhã à noite, tá? Quem lembra? Amanhã à noite eu falei para vocês que nós vamos conversar sobre inteligência emocional para pais e mães, tá? Então, amanhã à noite esse é o tema. E hoje nós vamos falar sobre isso, sobre a capacidade de nos controlarmos, tá? Então, a primeira coisa que eu quero dizer é que quando nós perdemos o controle durante uma birra da criança, isso fala mais sobre nós do que sobre a criança. Ai, ó, meu olho ficou vermelho. Eu acho que eu fiquei com uma sujeirinha no olho aqui. Vai passar, vou conseguir. Tá, então, isso fala mais sobre mim do que sobre o meu filho. A primeira coisa que nós precisamos perceber é isso. Quando eu estou explodindo, quando eu estou tendo eu também essas crises, esses momentos de explosão emocional, quando meu filho tá fazendo birra, isso fala mais sobre mim do que sobre o meu filho. Por quê? Como assim? Porque a minha criança é uma criança pequena, é uma criança que não é experiente, que não é madura nas suas emoções e que é esperado que ela não saiba lidar com o que ela sente. É tudo que eu tenho falado para você durante essa semana, certo? Agora, eu e você, que somos os adultos, né? Uma das frases salvadoras que eu falo que é importante a gente repetir nos momentos de birra é pensar, o adulto sou eu. Então, peraí, a minha criança tá fazendo birra, mas ele é uma criança. Eu não sou mais uma criança. Então, nós precisamos primeiro tomar essa consciência. E essa live de hoje não é para apontar o dedo para ninguém, não é para culpar ninguém, mas é para nos ajudar a tomar consciência de algumas coisas que são importantes nesse processo. Eu vou te dar algumas dicas rápidas daqui a pouquinho do que você pode fazer durante a birra do seu filho para você tentar manter a sua calma, tá? Algumas dicas práticas que a gente pode aplicar para isso. Então, o autocontrole, essa capacidade de se controlar, ela é uma virtude, o autocontrole é uma virtude que se espera que a gente atinja com a maturidade. Então, quando eu tiver maturidade emocional, eu vou ser mais capaz de me controlar. Se eu ainda não consigo me controlar, se eu ainda não consigo manter as minhas emoções em ordem, quando meu filho está fazendo uma birra, é porque eu ainda não adquiri a maturidade emocional. E isso vem com a idade? Não, já estamos vendo que não, né? Nós temos aqui, tem mães desde 20, 30, 40 anos aqui e ainda nós não alcançamos a maturidade emocional porque nós estamos sofrendo com isso. Se você veio para essa live, provavelmente em algum momento você já teve essa dificuldade. E eu diria que todas nós, em algum grau,
temos essa dificuldade. Muitas coisas contribuem para que a gente consiga ter mais paciência na hora da birra. E uma delas é fazer exatamente o que você está fazendo essa semana, buscar conhecimento. Quantas mães me deram feedback depois da aula de segunda-feira que eu expliquei por que a criança faz birra? Muitas mães, eu até postei para vocês nos stories, né? Vocês devem ter visto. E aliás, quem não tem o hábito ainda aqui de olhar stories, recomendo que você passe por lá nos meus stories. Todos os dias tem conteúdo, eu coloco informações, eu partilho respostas de perguntas que as mães me fazem, coloco depoimentos de mães que estão mudando. Então é muito bacana para te inspirar também, né, no seu dia. E divida um pouquinho do nosso dia a dia aqui com as crianças lá também. Então, quando eu falei pra vocês assim, segunda-feira eu falei, expliquei por que a criança faz birra, algumas mães me mandaram mensagem falando assim, nossa Mari, eu não sabia de tudo isso, eu não sabia que a criança fazia birra por causa disso, eu não sabia o que estava acontecendo dentro do meu filho. Agora que eu sei, eu vou olhar para isso de uma forma diferente. Então, a primeira coisa, nós precisamos saber o que está acontecendo com a criança, que ele não está fazendo isso para testar a minha paciência. Quando o seu filho faz uma birra, ele não está fazendo isso para desafiar você. Especialmente se o seu filho ainda é pequeno, até 3 anos, 4 anos, vou dizer assim, até menos de 5 anos. Se o seu filho faz isso com menos de 5 anos, ele não está tentando desafiar você. Depois dessa idade, começa a entrar outras coisas, né? A criança já começa a entender algumas coisas. Mas lembre-se que existe uma razão. A sua criança, por mais que já tenha 6, 7, 8 anos, ele ainda não tem experiência de vida, ele ainda não tem maturidade emocional e tem menos experiência que nós. Então, nós precisamos nos controlar melhor do que a criança, né? Tem situações em que a gente tem birras tanto quanto a criança. A criança faz uma birra, vai lá, a mãe faz outra birra para tentar resolver aquela. Como assim? Quando a gente perde a paciência, quando a gente explode, a gente está fazendo uma birra, né? É uma birra de adulto, na verdade, né? Já pensou nisso? Qual que é o problema em nós agirmos assim? Quando nós pensamos, é lógico, né? Você sabe que isso faz mal pra você, você sabe que isso não é bom pro seu filho, você sabe que isso deixa o ambiente da sua casa um ambiente pesado e difícil. Mas eu queria que você pensasse comigo, porque uma das formas para nos motivar, para que a gente pare, para que a gente analise como está a nossa maturidade, porque a gente queira se desenvolver nesse sentido, é a gente saber quais são os prejuízos que podem vir. Então isso aqui não é para ficar assustando ninguém, mas é para que a gente pare e pense a respeito. Isso pode ser um motivador, né? Saber quais os prejuízos que eu posso causar pode me ajudar a tentar conquistar isso. Então, a primeira coisa, o primeiro prejuízo que pode acontecer é que quando eu me descontrolo, quando eu começo a gritar, quando eu bato, quando eu explodo com a criança, existe isso, explodo? Acho que existe, né? Quando eu explodo com a criança, eu tô ensinando pro meu filho que esse comportamento que eu estou tendo é aceitável. Quer dizer, como a criança tá o tempo todo absorvendo, eles são aquelas esponjinhas, né? Estão absorvendo informações. Quando ele vê que nós estamos agindo daquela maneira exagerada, desesperada, gritando e jogando coisas ou até batendo na criança, eles estão captando. Ah, então quando a mamãe fica com raiva, é assim que ela lida com a raiva dela. Nós estamos ensinando, sem querer, algo que é terrível a gente ensinar, que a gente jamais gostaria de ensinar para a criança, nós estamos ensinando pelo exemplo. Que duro a gente saber isso, né? Eu sei que isso é pesado até eu falar, mas quando nós perdemos a paciência, nós estamos sendo um mau exemplo para nossa criança. Nós estamos ensinando como eles devem agir também. Eles vão copiar o nosso comportamento. Outra coisa, quando nós explodimos com a criança, nós estamos demonstrando que nós não temos autocontrole, né? Acabei de falar sobre isso, que o autocontrole é uma capacidade de maturidade. Então, o que eu quero que meu filho aprenda com isso? A criança percebe, né, quando a gente está descontrolado, a criança percebe que nem nós não sabemos lidar com aquela situação. Quer dizer, quando a gente tem uma forte emoção, como é que lida com isso? Ah, não sei, pelo jeito a minha mãe também não sabe. A criança acaba perdendo a segurança, ela não tem a referência que ela precisaria para poder pensar assim, ah, minha mãe também sente raiva, mas quando ela sente raiva, ela age assim, assim, assim. Falta esse exemplo que nós temos que dar para as crianças para que eles possam aprender.
Ai, Mari, não sei o que eu faço, meu filho tem 2 anos, ele se joga no chão, ele grita, ele bate. E como você lida quando você tem uma irritação, quando você está irritada? Eu também grito, eu também jogo coisas, eu também bato do meu filho. Então, de onde será que ele está? Tá tentando aprender de quem? Ele tá tentando aprender de nós. Eu não tô falando que a criança faz birra porque ela copia os pais, tá? Não. Mesmo os pais mais calmos desse mundo, eles vão ter filhos que vão fazer birras. Ponto, tá? Não tô dizendo que essa é a sua culpa. Fique tranquila em relação a isso. Mas eu estou dizendo que quando nós sabemos nos controlar, nós estamos ensinando para essa criança que faz birra, ensinando para ela que tem uma outra forma de lidar com as emoções. Entendeu? Acho que ficou claro, né? Outro problema que nós podemos causar quando nós temos essas crises de explosão emocional com a criança, nós acabamos provocando uma reação no cérebro dos nossos filhos. Como assim? Quando nós gritamos, quando nós fazemos aquela cara, quando vem aquele monstro pra fora, né? Algumas mães me falam assim, Mari, quando meu filho me irrita, vem um monstro de dentro de mim que eu não sei de onde ele vem, que ele aparece, que eu me transformo em outra pessoa. Quando acontece isso, nós causamos tanto medo na criança e nós vemos aqueles olhinhos, né, aqueles olhares de medo da criança, que isso causa uma descarga de um hormônio no cérebro deles chamado cortisol. O que é esse cortisol? Cortisol é um hormônio que nos ajuda para que a gente se defenda, né? Então, em momentos em que você sente medo, que o seu coração dispara, que você fica assim, nervoso, preocupado, tenso com alguma situação, sabe quando você tá vendo aquele filme de suspense? Aquele clima de filme de suspense, que eu odeio filme de suspense. Quando a gente tá nesse clima, nós estamos sob a ação desse hormônio cortisol. O cortisol é um hormônio liberado em situações de estresse. Nosso cérebro libera, dá uma descarga desse hormônio e ele nos prepara ou para lutar ou para fugir e para que a gente se defenda, para que a gente possa se defender daquela situação. Agora imagina, esse hormônio ele foi feito para pouquíssimas ocasiões, para que de vez em quando a gente precisar por uma situação muito estressante, esse hormônio vem, inunda o nosso corpo para que a gente se concentre em se defender. Só que ele a longo prazo, se o nosso corpo estiver constantemente sendo inundado por esse hormônio, imagina uma mãe que explode com os filhos todos os dias, várias vezes por dia, que 8 vezes, 10 vezes, 15 vezes por dia ela explode com seu filho. Eu acompanho mães aqui no Instagram que vêm me pedir ajuda, que me contam isso, fala assim, Mari, 10 vezes por dia eu explodo com as crianças. Já vi e tô contando pra vocês porque eu já acompanhei casos assim. Então, imagina essa criança que 15 vezes por dia a mãe tá gritando, enlouquecida, tá batendo, tá tendo aquelas explosões com o filho, tá descontrolada, porque a criança fez uma birra, por exemplo. Como essa criança está 15 vezes por dia sendo encharcada de cortisol, ela praticamente está o tempo todo, né? 15 vezes por dia. Quantas horas por dia uma criança fica acordada? Né? Praticamente o tempo todo ela está sendo encharcada desse hormônio, que é o hormônio do medo. Mas sabe o que ele faz a longo prazo? Quando ele está no nosso corpo por muito tempo, ele provoca queda de imunidade. Essa criança vai ser mais suscetível a doenças. O corpo dela vai sofrer porque ela está constantemente cheia de um hormônio do estresse. Além disso, a gente tem prejuízo na saúde, nas funções vitais. Por quê? Porque quando você está sob estresse, seu corpo não está preocupado em cicatrizar feridas, seu corpo não está preocupado em fazer digestão, seu corpo não está preocupado em crescer, no caso da criança. A gente pode afetar, inclusive, o desenvolvimento normal da criança se ela estiver constantemente sendo descarregada por cortisol. Então, esse é um hormônio que tem a sua função, que é importante, mas se o tempo todo isso está agindo no corpo da criança, isso pode afetar a saúde dos nossos filhos. Isso é algo que precisa ser pensado. Outra coisa, quando nós temos essas explosões muito frequentes, isso acaba ficando registrado no cérebro da nossa criança como uma experiência comum, como é algo comum para eles. Eles se acostumam com essas explosões emocionais. E olha só o que eu vou dizer para você. Eu sei que isso aqui
pode ser bastante forte para algumas pessoas. Quando eu falo isso, até tem num curso que eu falo, né? Eu tenho um curso para mães, que é o Transforme Sua Maternidade, que eu falo sobre a mãe, né? Eu tenho um curso sobre birras, que a gente fala sobre a criança, sobre como lidar com a criança nessas fases, e eu tenho um outro curso sobre a mãe. Esse ano não abri turma desse curso, eu não dei conta de fazer isso ainda, mas enfim, nesse curso eu falo assim, que quando nós estamos constantemente explodindo com os filhos, nós estamos formando neles uma coisa que se chama lar emocional. O que significa isso? Sabe aquela sensação de voltar para casa? Quando você fica muitos dias fora de casa, você foi viajar, foi visitar algum parente e tal, você fica lá uma semana, 10 dias e de repente começa a dar aquela vontade assim, ai, tá bom viajar, eu gosto de passear, mas eu queria minha casa. Você já sentiu isso já em alguma vez, né? Então, por que a gente gosta de voltar para casa? Porque é onde nós nos sentimos seguros. Às vezes você tá num lugar, imagina que você foi pra praia, você pegou, sei lá, você foi pra um resort com a sua família, sei lá, você foi pra um lugar muito legal, você tá lá na praia, na beira do mar. Aquele lugar não é muito melhor do que em casa? Teoricamente, sim. Talvez você tá num hotel que você não precisa limpar. Já pensou? Se você já fez uma viagem assim, você vai me entender. Você tá num hotel que você não precisa limpar nada. Você chega na hora da refeição, tem alguém que fez a refeição. Você não precisa nem lavar a louça depois. Você pode ficar tranquilo. Seu ritmo de vida tá outro. Mas por que mesmo estando num lugar melhor, você quer voltar para casa? Porque em casa é onde nós nos sentimos seguros. Agora veja só essa comparação que eu tô fazendo. Quando nós criamos os nossos filhos nesse ambiente onde tem grito, onde tem raiva, onde tem explosão, onde tem palmada, onde tem ameaça, onde tem castigo, nós estamos acostumando nossos filhos a se sentirem seguros com isso. Esse vai ser o lar emocional deles. E quando eles crescem, eles podem estar numa situação diferente, podem estar numa situação melhor, mas quando eles se sentirem inseguros, eles querem voltar para onde? Para esse lar emocional, porque é lá onde eles se sentem em casa. Então, quando eles estiverem, por exemplo, imagina uma criança que cresceu nessa casa em que tudo era virado o dia todo, briga, confusão e gritaria o tempo todo. Essa criança cresce, vira um adolescente, vira um jovem, começa a se relacionar com alguém e entra num relacionamento onde aquela pessoa é muito tranquila, muito pacífica, muito de boa, eles conseguem resolver na conversa aquilo ali. O que acontece? Ele não se sente em casa, ele não se sente bem. Ele vai falar assim, não sei, eu gosto da fulana, mas não rola aquela química, sabe? Não sei, eu não me identifiquei muito e acaba terminando o relacionamento. Ele conhece um amigo que é muito de boa, muito tranquilo, muito em paz, mas ele sente que não tem afinidade. Por quê? Porque não corresponde ao modelo que ele tinha. E aí ele encerra aquela amizade. Ele vai naturalmente se afastando de pessoas que são equilibradas, pessoas que lidam bem com as suas emoções. Por quê? Porque o que ele está acostumado é lidar com pessoas que explodem, que gritam com ele, que explodem com ele. E aí ele começa a namorar uma pessoa que grita, que xinga, que dá confusão, que dá discussão todo dia. Aí sim ele se sente em casa. Por quê? Porque ele sente que aquilo é seguro para ele. Você fala assim, nossa, Mari, mas a criança, essa pessoa não vai preferir aquilo que é melhor para ela. Tá, mas o que é melhor para nós? É o que nós conhecemos. Então, se nós criamos uma criança nesse ambiente de explosões diárias, nós estamos acostumando essa criança a gostar disso, entre aspas. Eu sei que você entendeu o que eu quis dizer, né? Gostar, como assim? E eu sei que é duro falar isso aqui, mas a gente precisa pensar nessas consequências também. Então, se eu estou acostumando meu filho, eu estou viciando ele nesses sentimentos de raiva, de medo, de tensão, de ódio, de irritação. E quando ele estiver num ambiente diferente, ele não vai se sentir em casa. Então ele vai procurar, naturalmente ele vai procurar instintivamente, sem querer, de forma até inconsciente, conforme ele vai crescendo, ele vai procurando pessoas que causem esses mesmos sentimentos nele. Pessoas que irritem, que causem raiva, que causem ódio, que tragam explosões emocionais. Ou ele vai explodir com os outros, ou ele vai se aproximar de pessoas que vão explodir com ele. Porque é isso a que ele está acostumado. Que coisa a gente pensar nisso, não? Então, é forte a gente falar, mas é preciso pensarmos, né? Então, a criança vai crescer com esses efeitos a longo prazo.
Eu queria que você pensasse uma coisa que eu vou falar. Eu não tô dizendo pra você que uma vez aconteceu de você explodir com o seu filho, você gritou, você bateu. Nossa, essa única vez vai fazer o seu filho ter todas essas consequências. Não, calma, respira, tá? Ó, relaxa, tá? Eu não tô dizendo pra você que você está criando um monstro dentro da sua casa, não. Mas nós precisamos ter cuidado que nós somos humanos, nós vamos ter momentos em que nós vamos nos descontrolar, nós vamos ter momentos em que nós vamos ter raiva e que infelizmente nós vamos gritar com os nossos filhos. Por mais paciente que você seja, vai ter um dia que você não tá bem, que você não dormiu o suficiente, que você tá preocupada com outra coisa, um dia que você teve uma discussão com seu esposo, um dia que você tá mais sensível, que você tá na TPM, que você perdeu alguma pessoa querida e a sua criança tá ali precisando de atenção e ela faz uma birra e você vai perder o controle. Isso vai acontecer. O problema é que isso, se for frequente, nós vamos colher resultados a longo prazo. Então, calma, não tô dizendo que acontecer isso esporadicamente uma vez ou outra vai fazer tudo isso aqui que eu falei. Nossa, meu filho vai ter problema no casamento e tal. Calma, eu tô dizendo que nós precisamos cuidar para que isso aconteça cada vez menos. É esse o nosso foco. Não mire assim e fala assim, meu Deus, eu ouvi tudo aquilo que a Mari falou hoje na live, então a partir de hoje eu não posso mais me descontrolar. Nunca mais eu posso perder a paciência com meu filho. Não, nunca mais é muito tempo, né? Eu diria assim, nós precisamos tentar, a partir de agora, cada vez nos controlar mais. Cada vez a gente perder a paciência menos vezes. E cada vez que isso acontecer, a gente tomar consciência o mais rápido possível e reconectar com o meu filho o mais rápido possível. Filho, desculpa. A mamãe não deveria ter falado assim com você, eu perdi a paciência, tá errado o que eu fiz, você não precisava ouvir isso que eu falei, me desculpa. Eu tô tentando dar o meu melhor, mas eu não queria ter falado assim com você. O quanto antes a gente puder reconectar com a criança, a gente expõe a criança menos tempo a esses prejuízos. Então nós precisamos cada vez melhorar. Então é evolução. Como você está hoje? Eu quero até convidar você, depois que você terminar de ver essa live, assim que você tiver o seu tempinho aí durante o seu dia, ou você até anote isso para não esquecer, no meu IGTV tem uma live que se chama Score da Impaciência. Se escreve SCORE, tá? Score da Impaciência. O que é isso? Nessa live eu mostrei para vocês uma forma de se autoavaliar que eu inventei, que eu criei para dentro desse curso que eu falei para vocês, né? No curso Transforme Sua Maternidade eu uso isso com as alunas e deu muito bons resultados. Então você pode se avaliar para identificar como você está hoje. Você vai se dar uma nota, tá? Então vai ter lá uma forma para você se avaliar, falar assim, quantas vezes por semana eu perco a paciência, com que intensidade isso acontece e tal, e você vai se dar uma nota. Por exemplo, nossa, nessa semana a minha nota, nossa, desde aquele dia que eu fiz essa live, tem uma mãe, isso, a Adri escreveu ali, ó, score da impaciência, é isso aí, Adri, obrigada. Então, nessa live do GTV, desde que eu fiz essa live, tem uma mãe e essa avaliação é semanal. Toda semana ela fez uma tabelinha, coisa linda de ver, gente. Ela fez uma tabelinha e ela anota todos os momentos em que ela perde a paciência, qual foi a intensidade disso, se ela chegou a uma explosão nível 10 ou se foi uma explosão 2, 3, né? E ela tá acompanhando desde essa live e ela vem conseguindo melhorar. Isso te dá uma consciência incrível. Você fala, meu Deus, olha aqui, eu nem sabia que eu perdi a paciência tantas vezes por dia. Olha só o que eu posso fazer aqui, né? Então, essa live pode te ajudar muito, tá? Se você precisa, se você sente, nossa, é pra mim isso. Acho que eu preciso melhorar. Então, depois você vai lá e vai assistir essa live pra você se autoavaliar, tá bom? Então, o que eu vou dar de dicas práticas, tá? Que eu acho que é isso que mais importa, que eu acho que é querendo isso que você veio aqui. Na hora que o seu filho tá fazendo uma birra, o que eu faço pra não perder o controle com ele? Primeiro, assistir as lives da maratona. Você vai entender por que seu filho tá fazendo isso, tá? Então, é condição pra gente saber conhecer. Se você perdeu a live de segunda, volta lá e veja a live de segunda. A de terça também. E a de ontem também, né? Então, tudo isso vai colaborar para que você consiga entender o que seu filho tá passando. Saber que uma criança que tem 2, 3, 4 anos não faz isso para me desafiar. Ele faz isso porque ele não consegue fazer melhor. E eu sou o adulto aqui. Ele é a criança que se espera que faça birra e eu sou o adulto que se espera que tente contornar isso da melhor forma possível, tá? Então, isso é a primeira coisa, mas vamos para as dicas práticas agora. Eu preciso perceber
quando eu estou ficando impaciente, quando eu estou ficando irritado e quando isso tá virando ira, cólera, raiva, tá? Eu preciso perceber essas mudanças em mim. E aqui, amanhã à noite eu vou falar mais sobre isso na live sobre inteligência emocional. Tem muita gente que não consegue perceber isso. Muitos de nós que estamos aqui, tem mais de 200 pessoas ao vivo aqui na live, muitos dessas 200 pessoas aqui, com certeza, não conseguem perceber quando estão perdendo a paciência. Você só percebe depois que você já explodiu. E esse é um ponto importantíssimo. A gente precisa ter consciência daquilo que está acontecendo com a gente. Falar, ó, peraí, esse comportamento aqui do meu filho tá me deixando meio irritado. Ou de repente nem é com seu filho. Às vezes você trocou uma palavra com o seu esposo, por exemplo, que você já ficou meio assim, uma palavra meio ríspida, ou você tá já começando a ficar irritada porque você tá na pia, lavando, cuidando de criança, e seu marido tá sentado no sofá vendo TV, e aquilo já foi tirando a sua paciência e você não percebeu. Você foi deixando. De repente seu filho faz alguma coisa, vira um copo d'água no chão, e você explode com a criança. Era suficiente para você explodir com a criança por ter virado um copo d'água? Claro que não, uma criança erra. Jamais castigar uma criança porque ela errou. Errar é uma coisa, fazer de propósito é outra coisa. Ele errou, ele foi pegar o copo d'água e derrubou e você explodiu com ele. Mas por quê? Você já não percebeu que você já estava irritada e você não fez nada para resolver essa irritação quando você estava brava com o seu esposo. Já começou antes a impaciência, você não fez nada, você deixou ela ficar ali, aquilo já foi fermentando dentro de você e quando seu filho fez uma coisa mínima, pá, você explode com ele. Eu falo muito sobre isso no meu curso sobre birras, porque quando nós não sabemos lidar com as nossas emoções, a gente acaba não sabendo lidar com a birra da criança, né? Muitas mães falaram assim, nossa, Mari, eu tô vendo que eu entrei aqui nesse curso por causa das birras, mas o problema não era ele, era eu. Então, se você não consegue perceber quando a impaciência está vindo, você vai ter muita dificuldade para se controlar. Comece a partir de agora a prestar atenção a hora que você começa a ficar impaciente. Sabe, algumas coisas podem vir, alguns sinais podem acontecer no seu corpo que vão te ajudar a identificar melhor isso. Sabe uma coisa muito engraçada? Isso eu nunca falei. Uma coisa muito engraçada que eu percebo em mim. Quando eu tô ficando, assim, que eu tô começando a perder a paciência, eu tô começando a ficar irritada, tem alguma situação, porque eu me irrito também, é lógico, eu sou ser humano, eu não tô falando aqui porque eu sou um monge tibetano, acho que até os monges tibetanos se irritam, de verdade, mas eles lidam bem com isso, né? Então, eu também me irrito e às vezes quando eu tô começando a sentir que a impaciência tá vindo, eu sinto coceira no nariz, não sei se alguém sente alguma coisa, tem gente que sente o coração acelerar, tem gente que sente vontade de apertar com a mão, de apertar com os dentes e que, né, dá aquela vontade de arregalar o olho. Quando a impaciência tá vindo, eu sinto coceira no nariz. Eu começo, e eu não tenho rinite, não tenho nada, mas quando eu acho que é questão da vascularização. Já tentei buscar cientificamente aqui na minha cabeça o que acontece, né? Acho que aumenta a vascularização e tal, e isso causa um desconforto ali. Eu sinto que fica assim, eu já começo a perceber, olha, eu tô ficando irritada. Então, deixa eu me acalmar, deixa eu resolver isso antes de uma explosão. Nós precisamos perceber em nós a impaciência chegando. Se eu não percebo isso, a hora que eu explodir, já é tarde demais. É difícil para voltar atrás. Depois que já foi, como é que você vai fazer para voltar atrás, né? Outra coisa quando acontece. A gente precisa olhar essa situação quando nós estamos perdendo a paciência, quando tá vindo a impaciência. A gente precisa olhar isso como uma oportunidade para treinar a paciência. Eu já fiz diversas lives aqui no IGTV, depois olha lá, vai lá no meu perfil, tem um lugarzinho lá do IGTV, tem um monte de lives salvas lá, acho que já estão quase 60 lives que tem só aqui no Instagram salvas, e muitas delas eu falei sobre a paciência, tá? Se você não foi lá olhar ainda, depois olhe. Tem algumas delas em que eu falei sobre isso, que nós podemos treinar a paciência. A paciência é treinável. Como assim? Quando eu ajo bem diante de uma situação desafiadora, eu fico mais paciente para a próxima situação. Quando eu me entrego para a irritação e eu explodo, eu falo que tudo vem na minha cabeça, eu grito, eu bato, eu faço um monte de coisa que depois eu me arrependo, eu fico mais fraco para a próxima situação. Então, cada situação de birra, de descontrole do seu filho
é uma oportunidade que você tem para ficar mais forte. Então veja isso, quando começar a vir a situação, você fala assim, tá, eu tô aqui diante de uma situação que pode me deixar ou mais forte ou mais fraca, ou mais paciente ou menos paciente ainda. O que eu vou escolher? A gente precisa parar por um segundo e lembrar, eu tenho aqui uma oportunidade. Eu já falei isso aqui várias vezes, que às vezes a gente reza e pede a Deus, ai Deus, me dá paciência porque se me der força eu bato, né? Já ouvi essa frase outro dia, achei tão engraçada. Então, Deus me dá paciência para eu lidar com meu filho e tal. Você acha que Deus vai jogar um saco de paciência na sua cabeça? Pronto, filho, tá aqui a paciência que você me pediu? Não, Deus vai te dar oportunidades para você vivenciar a paciência, para você exercitar isso. E aliás, talvez a gente está pedindo e não está enxergando as oportunidades para a gente treinar isso na nossa frente. Então veja que você tem aí diante de você, quando começar uma birra, na próxima birra que o seu filho fizer, a partir de hoje, na hora que você desligar essa live, a próxima birra você vai pensar assim, eu tô diante de uma oportunidade para ficar mais paciente. Então vamos lá. Vou fazer o meu melhor aqui, vou dar o meu melhor. Por mais que eu não consiga ser perfeito, vou fazer o meu melhor. E dê o seu melhor ali. Outra coisa que nós podemos fazer é prestar atenção nos gatilhos que nos fazem nos levar ao descontrole. Como assim gatilhos? Tem situações que às vezes acontece todo dia a mesma coisa. E naquela situação, você sabe que você explode, que você perde a paciência. Alguns anos atrás, hoje já melhorou muito isso aqui em casa, mas muito mesmo, né? Porque a gente fez várias mudanças na rotina, a gente conseguiu alcançar algumas coisas aqui, que é isso que eu gosto de partilhar com vocês, que é possível, tá? Eu já fui uma mãe que explodia todo dia com as crianças. De verdade, eu não me orgulho de falar isso, né? Alguns anos atrás, não sei dizer pra você quantos, mas quando a minha segunda filha nasceu, eu tava num momento da minha vida em que todos os dias eu explodia com as crianças, eu gritava, eu não batia nelas, mas eu gritava, fazia aquela cara assim, sabe? E às vezes eu via os olhos das minhas filhas olhando pra mim assim, a pequenininha sem nem entender o que tava acontecendo, e a outra tinha 3 aninhos e eu explodindo, enlouquecida daquele jeito. Então eu consegui mudar algumas coisas, mas quer dizer, mudar muitas coisas, né? Mas aquela época, o que me despertava mais ainda para perder o controle era, por exemplo, a hora de colocar as crianças para dormir. Então, para mim, era a hora que eu já estava esgotada, era a hora que eu queria colocá-las na cama e elas não estavam com sono, porque eu deixava elas dormirem até as 10 da manhã. Aí, na hora que eu ia colocá-las à noite, elas não tinham sono ainda para dormir. Eu ficava irritada com aquilo e eu explodia. E a hora de colocar elas na cama era um caos, todo dia. Então, se você identifica que aí na sua casa tem uma situação que se repete todo dia, por exemplo, todo dia na hora que eu vou dar o almoço pro meu filho é o terror. Ou todo dia na hora que eu vou levar ele pro banho, ou todo dia na hora em que a gente vai pra cama, na hora de dormir. Se você percebe que tem um padrão, que todo dia acontece em uma determinada situação, se prepare para esse momento. Como assim? Primeiro, está acontecendo sempre a mesma coisa, tem alguma coisa errada na rotina aí. Foi o que eu aprendi aqui em casa, né? Eu deixava as crianças dormirem demais, elas não tinham sono, não tinham uma rotina para dormir. E aí, quando chegava a noite, eu ficava tentando pôr elas na cama, aquilo me irritava. Claro, né? Que eu também já estava cansada naquela hora. Não tô justificando porque eu fazia isso, mas eu entendi o que acontecia. Nossa, já passamos do horário, né? Mas deixa eu concluir aqui. Se você entendeu que todo dia naquele horário, você vai se preparar para isso. Como assim? Vamos imaginar que você sabe que todos os dias na hora do almoço a coisa fica tensa, né? Que você sabe que naquela hora vai acabar perdendo a paciência e vai acabar explodindo. Um pouco antes da hora do almoço, procure pensar sobre isso. Lembre-se, coloca um despertador, coloca um alarme no seu celular mesmo todos os dias. Coloca lá, por exemplo, se você todos os dias, você sabe que se tem um horário, né? Tem coisas que não tem horários. Mas se você percebeu que tem um padrão, coloca para despertar lá e coloca assim, ouvir uma música relaxante. Ou assistir 15 minutos de uma live da Mari sobre paciência. Tipo, você está preparada para aquele momento. Ou fazer uma leitura que eu gosto. Ou, sei lá, dar uma volta ao redor do quarteirão em casa. Deixa o seu filho lá com alguém que você tenha e fala assim, ó, vou dar uma voltinha e já volto. Ou vai no quintal, vai com o seu filho mesmo. Vai no quintal. Então, antes de sentar com o seu filho para a refeição, vai lá atrás, areja a cabeça um pouquinho, põe uma musiquinha que você goste, respira fundo. Prepare-se para que você já não chegue irritada na hora que vai acontecer aquela situação que já é o seu gatilho. Então procure se antecipar.
Às vezes tem como a gente se antecipar. Então, se você tem como fazer isso, faça. Não sei o que te ajuda a se acalmar, não sei se de repente fazer um momento de meditação, ou ir pro banheiro. Sabe quando a gente precisa de um tempinho e vai pro banheiro? Já fiz isso, sei que você também. Vai pro banheiro, entra no banheiro, fecha o seu olho, respira fundo, faz o seu momento de oração. Não sei qual é a sua fé, mas vá lá e pede: Deus, me dá essa graça de que hoje eu possa ficar mais forte depois desse momento, que eu possa ser mais paciente do que eu fui ontem, porque eu não quero me descontrolar, eu não quero perder a paciência com meu filho. Se prepare para isso, tá? Então, coloque em prática aí o que você souber, todos os recursos que você tiver para estar preparada para esse momento. Evite essas situações gatilho. Se você sabe que quando acontece tal coisa você explode, procure se antecipar a isso, tá? E uma dica muito legal que eu vi uma mãe aqui no Instagram falando, eu achei o máximo. Ela falou assim: quando eu tô vendo que eu vou perder a paciência, tá acontecendo alguma coisa, meu filho começou a se jogar no chão, começou a chorar, ela mentalmente, ela lembra, é como se você parasse. Sabe quando você para e congela a cena? Você tá vendo ali seu filho se jogando no chão. Por exemplo, eu com a minha mais nova, a Helena tem 4 anos. Então, quando eu tô vendo alguma situação, eu parar, olhar aquela imagem e falar assim pra mim: Helena, 4 anos. Quer dizer, você vai falar pra você o nome do seu filho e a idade do seu filho. Joãozinho, 2 anos. Luizinho, 1 ano. Fulaninho, 6 anos. Então, você vai lembrar que aquela criança só tem essa idade. Então, fale isso pra você mesma nessa hora. A hora que começar o forféu ali, começar o conflito que você tá vendo que vai te gerar impaciência, isso muitas vezes vai te ajudar a cair em si de novo e falar: não, peraí, olha a idade do meu filho. Eu tenho 20, 30, 40 anos, mas o meu filho tem 2, meu filho tem 3, meu filho tem 5 anos, meu filho tem 7 anos, ele é uma criança ainda. Então, fale pra você mesma, nessa hora, para, congela e fala: João, 5 anos. Aí você vai parar e vai refletir. Vai te dar 1 segundo para pensar. Eu te garanto que esse 1 segundo para pensar já vai te dar condições melhores de tomar uma decisão no que você vai fazer, tá? E a última coisa que eu ia colocar aqui: lembre-se que uma criança com sono ou com fome faz mais birras. E isso vai te fazer perder mais a paciência. Então, se você não tem uma rotina para o seu filho, se um dia ele almoça às 11, um dia ele almoça meio-dia, um dia ele almoça às 11h30, outro dia ele come num horário, outro dia você dá uma fruta antes, outro dia você não dá. Cada dia é diferente, vai ter um dia que ele vai estar com fome, o almoço não vai estar pronto, ele vai fazer birra e você vai explodir. Então, procure observar se a criança está com fome demais ou cansada demais, passando da hora de dormir, por exemplo. A gente sabe que as birras pioram, você já deve ter sentido isso aí. Então, evitar essas situações, tá? Acho que era isso, eu tentei passar rapidinho aqui o conteúdo, mas acho que é isso. Deixa eu dar uma olhadinha nas perguntas de vocês aqui. A Jaque Nunes: Mari, amo você e suas lives. Fortaleza, Ceará tá presente. Que legal, Jaque. Gente, como incrível isso, né? Tem gente do Brasil todo, tem gente de fora do Brasil, tem mães de outros países postando, vocês devem ter visto isso, postando sobre a maratona Chega de Birras, gente do Uruguai, gente do Chile, que eu nem falo espanhol, né? Mas elas estão fazendo uma forcinha para buscar o conteúdo. Como é legal esse alcance que a internet possibilita, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa relacionada ao tema, né? Que tem várias perguntas sobre birras, enfim, né? A Cris Galiza: dicas maravilhosas, ajuda a cair fichas mesmo. Bom, enfim, tem tanta pergunta boa aqui que daria, mas são temas para outras lives, né? A Lisana do Miguel: gente do céu, é a primeira vez que participo. E a Marielle: você tá falando de mim, aqui também é na hora de dormir. Lisana, eu sei como é, porque eu já passei, já estive aí no seu lugar, tá? E digo que hoje, depois que eu fiz um monte de mudanças aqui em casa, depois que eu aprendi tudo isso que eu tô falando pra vocês, eu aprendi primeiro. Por que eu falo isso? Porque é o que eu tô vivendo em casa, aqui com as minhas 3 crianças, e logo com minhas 4 crianças, né? O bebê que tá vindo aí, que ainda não tem nome. Será que eu escolho esse nome antes dessa semana terminar ainda? Já pensou? Porque ninguém nem sabe o nome da criança ainda, né?
Mas eu aqui em casa, depois que eu fiz essas mudanças, depois que eu aprendi muita coisa, hoje a hora de dormir é uma hora gostosa. Que a gente vai pro quarto, a gente conta história, elas ficam junto. A Helena quer vir no meu colo, até hoje a barriga já tá ficando grande, ela quer sentar no meu colo. Ai, tá bom, filha, vai, cuidado com o irmãozinho aí. Então a gente já consegue fazer esse momento um momento prazeroso, que era o que eu sempre sonhava. Gente, a hora de dormir não pode ser desse jeito. Então eu falo pra você, Lisana, é possível mudar, tá? Não perca suas esperanças. Gente, é isso, tá? Então, fico feliz que vocês tenham participado. Hoje à noite, chamem os maridos. Eu sei que já tem marido que assiste o Café com a Mari. Que legal, como eu fico feliz. Falei isso na live de ontem. Marido não participa. O marido educa junto. Então, chame o seu esposo para hoje à noite estar junto com você. Porque eu vou chamar o meu esposo para essa live de hoje à noite. A gente vai bater um papo muito legal, eu e meu esposo juntos. E a gente vai contar como nós fizemos e como é possível manter a sintonia do casal para educar os filhos, para lidar com essas questões, até mesmo com as birras mesmo. Então, tá todo mundo convidado, mesmo as mães que não são casadas, tá? Não se sintam excluídas de verdade. Com certeza você vai aproveitar o conteúdo de hoje à noite, tá bom? E amanhã de manhã tem mais Café com a Mari, tá? Esqueci qual que é o tema do Café com a Mari de amanhã. Deixa eu ver se eu acho rapidinho aqui pra vocês. Mas depois eu vou colocar lá no post. Deixa eu ver. Programação. Amanhã. Amanhã de manhã é só perguntas e respostas, tá? Que bom. Tanta pergunta aqui que eu não consigo responder. Vem de novo amanhã, que amanhã de manhã eu não vou trazer um tema. Então eu não vou ficar falando. Eu vou responder as perguntas de vocês que estiverem ao vivo, tá? Então divulgue, convide quem você sabe que gostaria de também tirar essas dúvidas e tem perguntas. Podem vir amanhã pra live, amanhã cedo, 7 horas, que eu vou ficar aqui o tempo que a gente puder pra responder perguntas, tá bom? Então, um dia maravilhoso para você, um dia abençoado, que com isso que nós conversamos, você possa refletir, tá? Não saia daqui se sentindo culpado, se sentindo uma mãe péssima, saia daqui com desejo de mudar, é isso. Ficar ressentido com essas coisas negativas só vai fazer a gente ficar pior. Ai, eu tô me sentindo péssima, eu tô culpada porque eu explodo com meu filho, eu perco o controle. Não, muito pelo contrário. Saia daqui motivada, pensando... Eu não quero mais, eu não preciso continuar sendo essa mãe, eu quero mudar, tá? E é pra isso que eu tô aqui, pra te ajudar. Contem comigo, tá bom? Fico muito feliz com a participação de vocês. Ó, Rio Branco no Acre, ai que legal. Gente, então um ótimo dia pra vocês, tá? Beijo, live salva lá no IGTV pra vocês.